Alô, alô, sejam muito bem-vindos ao Cinefap, o Cineclube do curso de Cinema e Audiovisual da Unespar, campus de Curitiba 2, a FAP. Hoje a gente chega aqui à nossa sexta sessão do Cinefap Convida para receber o filme Cine Passeio, dirigido pelo Vitor Sawaf. O Vitor também é o nosso convidado da sessão e vai estar com a gente lá no Discord para conversar um pouco depois do filme. O Discord é essa ferramenta que a gente usa para possibilitar essas conversas e onde você também pode entrar e interagir por áudio, texto ou mesmo, se você não quiser entrar lá no Discord, interagir por texto aqui na Twitch. Vai do que você preferir. Mas enfim, quanto mais gente a gente receber, mais legal fica a conversa. Então, chegue aí, vai ser muito bacana. Queria aproveitar também para convidar você para a sessão de terça-feira do Cinefap, onde a gente vai exibir o filme Onde Fica a Casa do Meu Amigo, do Abbas Kiarostami. O filme é um filme de 1987, curiosamente, em 1987 é também o mesmo ano do Anjos da Noite, né, que foi o filme que a gente exibiu essa semana. Mas, enfim, hoje a gente está aqui para receber um filme que acompanha diferentes pontos de vista da construção desse novo cinema. Um novo cinema de rua que mudaria completamente o funcionamento de um determinado espaço do centro de Curitiba. Então, fiquem aí com Cine Passeio e não esqueçam da nossa conversa depois do filme. Nessa edição você deve ter percebido que eu gravei a introdução que a gente sempre faz para o começo do filme. Então, se você quiser agora, você pode ir lá assistir o filme, ou caso você já tenha visto e queira só continuar a conversa, siga no podcast. Eu vou dar 1, 2, 3 segundos de intervalo e já começa a nossa conversa. Um abraço! Cara, a gente tem sempre feito as coisas falando um pouco do filme antes, e daí depois a gente começa a falar mais sobre contexto de produção, sobre qual disciplina você fez, ou sobre situações aí. Eu queria começar falando que uma das coisas que sempre motivou a gente a um certo fascínio pelo filme é a forma como o filme olha para esse espaço e a forma como ele olha para a cidade, né? A forma como o filme se insere nesse espaço e naquela esquina muito específica do centro de Curitiba. E daí eu acho que a gente queria, eu pelo menos queria começar falando sobre essa sequência de abertura e sobre esse interesse que o filme tem em localizar o Cine Passeio, né? Em filmar a cidade, em filmar aquele centro todo. Então, acho que seria legal você começar conversando com a gente um pouco sobre isso, sobre essa relação que o filme tem com a cidade e sobre a relação que vocês mesmos tinham na hora de olhar para ela. Tá, vamos lá. Boa noite, todo mundo que está escutando. Boa noite, É, tá me ouvindo? as primeiras coisas que eu posso falar sobre isso, sobre o olhar, assim, é uma coisa que eu nunca tinha pensado muito, na verdade, no filme, mas era. Acho que, tipo, o Cine Passeio tem um estopim de alguns pensamentos que eu tenho mais formados hoje em dia, justamente sobre a cidade. É uma coisa só que eu passava bastante pelo Cine Passeio na época da obra, por causa que eu estava estagiando na Cinemateca. E comecei, já que o meu chefe na Cinemateca, que é o Marcos, que aparece no filme, inclusive, ele tinha que ir quase todo dia nesse passeio para ver as coisas. Aí eu cheguei lá com ele, ver a obra também. É, aí eu comecei a pensar sobre a função no meio da cidade, do centro também, de ter um cinema de rua de volta, já que eu só ouvia falar dos cinemas de rua que já tinham fechado, né? Do Cine Luz e do Cine Hits, que eram os dois últimos que fecharam antes do Cine Passeio abrir, né? Há uns 20 anos atrás, 15 anos atrás. Meio que foi isso já. Tudo, acho que era muito fácil de notar também a proximidade do Centeio com a Rua São Francisco, do lado da Riachuelo, que é a Rua São Francisco até 10 anos atrás também, para quem é de Curitiba, era uma coisa, né? E ela começou a ser revitalizada pela prefeitura, todas essas coisas de reforma, de trocar luz, trocar calçamento, e daí virou a rua dos bares, assim, e tal, até que a prefeitura conseguiu diminuir um pouco dos bares ali, e começou a revitalizar todo a Riachuelo, e era nítido como o Cine Passeio era uma das obras dessa Riachuelo nova, assim, mais bonitinha, assim, né, virou a Riachuelo como está agora e a São Francisco também. Então, um pouco pitoresco ali, saindo da Rua 15, quando você entra ali, você percebe a mudança. Acho que é isso. E daí eu ia fazer alguns comentários em cima dessa afirmação, mas eu acho que antes eu vou abrir mais pra galera aí, quem chegou e quiser comentar, fazer algum comentário.
sobre alguma impressão que teve, ou sobre alguma pergunta ou comentário sobre o filme. Tem esse lance também nesse início do filme aí que se passa nesses ambientes da cidade, dessas fachadas desses cinemas ali, né? Cine São João, o Cine Lido e tal, que também é uma coisa, né, que se conecta com isso aí que você falou desse imaginário que se tem dos cinemas de rua, que, enfim, existe essa ideia de que iria se concretizar ali com o Cine Passeio, né, que daí se tornou daí um cinema de rua de fato, né. Exatamente, com certeza. Que ah, é bem isso no final. A ambientação é criada justamente com os outros cinemas, assim. Se talvez se o entendimento é muito fácil do início do filme, que são cinemas já, né, abandonados, que já fecharam, tem um único que está aberto, é o Lido, que virou cinema pornô. E bem isso, porque daí já a minha ideia até antes era construir melhor assim essa passagem de cinemas antigos, mas aí acabei abandonando por me concentrar nas ideias, nas trocas de ideias que eu tive com o pessoal lá dentro do cinema, né? Bem isso mesmo, a criação de imaginário todo no centro da cidade também. Ainda eu acho que eu queria expandir um pouco mais dentro dessa ideia que você falou das pessoas que você começou a conhecer lá dentro, né? Como que foi esse processo para vocês começarem a conhecer eles? Eu acho que o filme começa aos poucos aí cada vez mais se interessando pelas pessoas, né? Acho que seria legal você comentar um pouco sobre isso. Com certeza, acho legal falar desse jeito também, de aos poucos, pensando pelas pessoas, porque foi um processo um pouco complicado de chegar lá despreparado para meus colegas, né? O que no filme comigo, todos eles, a gente já tinha experiências, alguns mais que outros, né? O Gabriel, que é o fotógrafo, já tinha outras experiências de gravar outras coisas, assim, documentário, mini documentário, coisa de revista, assim, e de entrevista, né? E só que eu, por exemplo, eu não tinha tanta experiência. Outro documentário que a gente tinha gravado junto, uma coisa que nem ficou pronta, que era um exercício da faculdade também, num bar, então a gente estava bêbado, estava loucão, e foi muito mais fácil falar com as pessoas que também eram pessoas que a gente conhecia do bar, então foi muito mais tranquilo. E chegando lá, a gente meio que não tinha essa iniciativa, a gente só chegou, né, com a ideia, com os equipamentos, foi percebendo aos poucos como ficava aquele momento, a gente se apresentava para eles, não tinha confiança, porque eles achavam que a gente estava gravando eles para a prefeitura, para fiscalizar, e aí teve que ir quebrando isso aos poucos. No final, acho que até a gente ficou 8 dias para gravar lá, e acho que com mais tempo ia ter sido melhor, mas acho que saiu alguma coisa bem legal já porque lembrando agora teve tipo momentos que a gente ficava tipo, putz, será que a gente vai chamar mais um deles para conversar, que eles tinham vergonha, era um pouco complicado, tinha uns que não gostavam, uma coisa normal assim, né, também. Daí acabou, as entrevistas que saíram foram bem legais, assim. Que massa, cara. Eu acho que o tempo faz muita coisa legal sair do filme, né? Eu queria abrir de novo aí pra galera, tinha bastante gente até hoje no Discord, quem quiser fazer alguma intervenção, comentar um pouco do que achou do filme. Bom, então, por enquanto eu vou fazendo mais uma pergunta aí. Eu acho que daí eu queria voltar um pouco antes das entrevistas. Tem algumas sequências em que você meio que se concentra numa ideia de uma representação do trabalho deles, né? De como eles carregam as coisas, ou de como eles. De. Do perigo da função mesmo, ou de como, inclusive, daí tem aquele plano que eu acho um dos grandes planos do filme, que é vocês filmando o cara fazendo a fachada do Cine Passeio e daí ao fundo a rua, né? E a cidade também, as cores da cidade ao fundo. Daí eu acho que seria legal você comentar um pouco também se vocês tinham algum pensamento sobre como filmar esse trabalho, ou sobre como filmar essas pessoas ali. Eu acho que acabou sendo um jeito inicial de quebrar o gelo, bem tranquilo, bem
fácil, conveniente para a gente gravar bastante deles trabalhando no começo. A gente acabou com bastante material disso. Eles para lá, para cá, né, fazendo as coisas. Como no final acabamos optando por deixar a câmera parada, as coisas que a gente acabou construindo, assim, que eu acho que são as coisas mais legais, assim, que era uma coisa que eu já gostava, o Gabriel também já gostava bastante de perceber, de fazer essas coisas que eu faço até hoje também, estou editando, de construir um racorzinho de movimento das pessoas, ah, meio que fakear essas coisas, né? Tem alguns momentos ali que, no começo mesmo, quando ele está subindo com um cimento na escada, que passa um pé, o pé não era dele, era só parecia que era dele, daí tem outro momento também que a câmera está de cima e depois ela desce, para que o cara tá fazendo o chão, assim, e também foram dois momentos diferentes, porque a gente não tinha duas câmeras, né? E uma coisa, mas eu acho divertido de construir, assim, né? A observação do... Foi bem fácil de fazer com eles trabalhando, assim, é bem legal fazer isso. Mas a maioria desses momentos foi quase que intuitivo, que tinha muito mistério ali dessas partes, pelo menos, já que a câmera estava parada. Eles ali passando, cruzando e ter a sorte algumas horas de ter uns momentos bem engraçados ou, né, enfim, deles trabalhando, até a hora do Fusca também, que tá tocando a musiquinha, dele martelando no fundo, aquela parte é bem legal também. Isso são percepções também que daí não são só minhas, são do Gabriel também, e vai que voltando também, né? O filme, assim, não é uma coisa só minha. Meio que isso, foi meio intuitivo essa coisa de quebrar o gelo também e estar presente lá dentro por bastante tempo, então acabou saindo muito take disso. E daí vocês constroem uma relação legal também quando passa pra Cinemateca e vocês filmam um trabalho do Marcos, né? A forma como... Ah, a dedicação que ele tem àqueles equipamentos, assim, a forma como ele trabalha naquela moviola ou não, né? Parece também uma situação meio montada, assim. Com certeza, porque daí chega. E é coisa muito também de, como eu posso dizer, as pessoas que a gente entrevistou na obra, ah, a gente tinha um interesse neles como pessoa, no que eles tinham para falar totalmente, porque era isso que importava pra gente pro filme, né? E daí na hora que chegou nesse núcleo do filme, assim, que é uma parte mais controladora de querer direcionar o filme, que é o núcleo dos dois arquitetos, da Doris e do Mauro, a gente não tinha interesse muito neles como pessoas. A gente até perguntou assim para eles sobre cinema, para ter, mas não usamos. Tinha interesse neles como uma sabedoria técnica. E justamente por a gente não, pessoalmente, não concordar muito com as coisas de, principalmente com o Mauro, assim, por exemplo, não concordar com essa sabedoria técnica dele, assim. Ele vem de uma geração bem velha da prefeitura, de PUC, que prega algumas transformações nas cidades que são bem elitistas, enfim. E só que o Marcos era diferente, porque o Marcos a gente já ali com o Marcos, todo mundo conhecia o Marcos já, e a gente meio que com o Marcos se divertiu. A gente tinha interesse no Marcos como pessoa, por conhecer ele mais a fundo como pessoa também. Fomos fazendo os takes com ele, dele trabalhando, porque era uma coisa que, tipo, tava totalmente se divertindo fazendo. Ai, sim, sim. É muito legal isso da relação que vocês construíram com ele. Mas, eu queria abrir mais uma vez aí pra galera que entrou, quem... A gente... Eu acho que é muito bom, mas assim, pra conversa, a gente tem que incluir cada vez mais pessoas. Ah, você tinha falado. Ah, esse lance, né, do arquiteto lá. É Mauro o nome dele? Mauro, Mauro. Mauro. Desse lance, né, justamente da fala dele, né, ter essas questões meio problemáticas que ele coloca ali, quando ele está contando sobre a história do prédio, a história do lugar e a forma como ele fala sobre a rua, né, e tal. Como que foi para no processo, enfim, de montar o filme e lidar com essas falas dele, assim, colocar elas dentro de um discurso do filme que é de vocês, né? Eu acho que
para montar, foi talvez a parte mais fácil até de montar essa fala do Mauro e a da Doris, que é a outra arquiteta, que, como você mesmo diz, é uma coisa que faz parte do discurso do filme, que é a minha visão de discurso, né, do filme, da equipe, minha e da minha equipe. Que a gente tem meio que uma visão, tem uma visão geral do pessoal da obra, que é uma visão mais só falando de cinema, e tem essa visão técnica que, englobando tudo, tem a nossa visão, né? Então já foi uma coisa meio fácil, porque já era uma coisa que a gente queria arrancar eles, né? Esse tipo de fala. Mas acabou sendo mais complicado na hora da entrevista, porque eram coisas que tem um certo cuidado de conseguir chegar nessas questões. O Gabriel, que é o fotógrafo, também chegou a fazer perguntas para o Mauro. O Gabriel é uma pessoa mais infusiva que eu, e ele conseguiu arrancar algumas coisas assim. Acho que tem algumas coisas até que não entraram, mas tentando equilibrar meio, tipo, que daí eu também tentava, ao mesmo tempo que o Gabriel estava um pouco mais irritado com a postura do Mauro, mas eu estava tentando não deixar as coisas sair do controle para ele também não querer desistir da entrevista ou querer, porque a gente tinha combinado com a Fundação Cultural que a gente não podia denegrir a imagem da Fundação Cultural com o filme, quando eles deixaram a gente gravar, que foi bem difícil eles deixarem a gente gravar lá dentro também. E daí foi mais complicado esses momentos da conversa de conseguir arrancar, mas no final eles acabam falando umas coisas, é o tipo de pensamento deles, eles acabam falando mesmo sem querer, né? Eles nem percebem que deles que eles falam. Uhum. É engraçado que também que isso tá meio que implícito ali, até também mesmo na forma como são filmadas as entrevistas, né, dos trabalhadores ali dentro da obra, no meio da sujeira e tal, e daí dessas duas pessoas nesse lugar que é uma janela que dá pra cidade, todo limpo ali e tal, né? Total, bem isso mesmo. Beleza. E daí eu queria falar sobre. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa relação deles com o cinema, né? Sobre como que era essa aproximação de vocês para falar com eles sobre os filmes e o que que vocês viam dessas coisas que vocês tiravam, assim. Eu acho que eles ficaram um pouco surpresos de a maioria deles, assim, né, de quando a gente sentava eles para conversar lá, que era uma coisa difícil, que eu acabei optando por fazer essas conversas dentro da sala de cinema, com a luz montada, com aquela cadeirinha de cinema lá. E então eles ficaram com mais medo ainda, né, de ter que ir lá, sentar e ficar sozinhos lá. E eu acho que eles acabaram ficando até bem à vontade, porque acho que cinema, audiovisual em geral, assim, já que alguns deles também falam sobre televisão e novela, uma coisa que é bastante comum, normal na vida deles, né, já que tem uma certa normatização do acesso de televisão, assim, já hoje em dia no Brasil. E os mais velhos, eles chegaram aí em alguns cinemas, apesar de que nem eles falam, faz muitos anos que eles não vão. Acho que acabou ajudando a quebrar o gelo também, e para eles foi bem natural falar esse tipo de coisa, já que é uma coisa que consome até por prazer, por relaxamento. É uma coisa que foi bem. Achei até que talvez pudesse ser difícil, mas bem facinho para eles. E as coisas, os mais novos, então, o que eles falam dos Velozes e Furiosos, essas coisas, para eles, né, tipo, na ponta da língua, esse tipo de conversa. E ainda percebo que não são conversas que eles têm esperavam ter num ambiente meio formal que a gente montou ali da entrevista. Isso que saiu até depois, acho que dá um contraste legal até deles se divertindo, falando dos Velozes e Furiosos, eles estão naquele ambiente, eles estavam se cagando de medo, de vergonha. Não, acho que tem uma coisa muito bonita, né, na forma como eles falam e principalmente na forma como eles falam disso, que é vocês também filmando eles, né? E daí eu queria puxar um pouco para aquele final lá, onde vocês estão filmando eles e eles começam além de interagir entre eles, fazer as piadas internas deles aqui. A gente não tem muito acesso, eles também falam da relação do filme de vocês com eles, né? Que parece que no final vocês meio que já têm uma relação muito, muito boa entre vocês e eles já estão falando que o filme de vocês vai ser um sucesso e tudo mais, né?
Aquele momento quando a gente gravou, a gente já tava atrás da câmera feliz pra caralho de tá gravando, que meio que assim que é, né? Você já percebe na hora que você tá. Que, tipo, putz, era isso que a gente queria. Eles falando do filme, falando das coisas, e aquilo, tipo, no último dia, não me engano, porque depois de ter desse processo de construção, de ir todo dia com eles, conversando com eles poderem se soltar tanto, e também estavam num momento de felicidade, né? Que eles estavam batendo ponto para sair do trabalho. Por isso que eu acho que saiu aquele momento de brincadeira, que eles até brincam comigo nessa hora, e, tipo, só rolou por causa de ter esse contato com eles de dias, e de deixar eles falarem o que eles quisessem também, porque como esse ambiente masculino deles, algumas piadas assim eles não queriam fazer, né? Eles ficavam se guardando do que, obviamente, quando não tem uma câmera, né? E por isso que foi mais legal ainda de ter pego, porque tem várias piadas que eles faziam com a gente, que eles não faziam na frente da câmera. E aquele momento foi tipo, só começaram a falar um monte de coisa e foi super divertido. Pô, muito bom, cara. Queria abrir de novo aí pra galera, quem tiver alguma intervenção, alguma coisa. Ah, não, você Bom, falou acho do. que. Desculpa, Yuri, você ia falar alguma coisa? Não, sim, eu ia fazer uma pergunta. É sobre. Ah, continuando nesse assunto deles, às vezes, as pessoas que estão trabalhando ali, nessas entrevistas, assim, acho bastante legal falar sobre esses filmes, né, todos esses filmes que eles mencionam ali, seja do Mazzaropi e do Teixeirinha, que um deles mencionou, seja Velozes e Furiosos, assim, né? Porque. Ah, é isso, né? É um filme sobre. Que está refletindo ali sobre um cinema que vai ser construído e vai ser inaugurado e vai passar filmes, né? E as pessoas que estão trabalhando ali nessa construção, enfim, estabelecem também uma relação delas com o cinema, né? Acho que minha pergunta é isso, né? O que você tem a dizer sobre isso, assim, sobre todas essas coisas que estão construídas no filme ali, que eu acho bastante legal. Bacana você conseguir distinguir a percepção e o que é muito claro, né? Entre os mais velhos e os mais novos, claro, que eles assistem, que eles consomem, das novelas que eles falam. O Zaqueu falou das novelas, falam só de novela antiga, né? Dalas, essas coisas. E o Anderson, que é o mais novo, que se não me engano, o Anderson tinha 19 anos quando a gente gravou a entrevista, que fala de Carinha de Anjo, novela da Globo que estava passando na época. Eu acho que é muito claro essa distinção de época. E principalmente, daí vem o Paulo, que daí o Paulo é uma coisa totalmente à parte, que é o Vigia, do final. Daí ele já tinha uma construção construção não, né? Mas as ideias dele de cinema e as coisas que ele via eram completamente diferentes do Zaqueu e do Sardinha, que eram os outros mais velhos. Porque o Zaqueu e o Sardinha, principalmente o Sardinha, ele só tinha essa memória daí justamente de filmes do Mazzaropi, filmes de que tem alguns filmes que tinha uma época que era bem comum, né, no cinema brasileiro de ter participação artística de cantor. Então ele fala filme do Tonico Tinoco, era um filme que tinha participação artística do Tonico Tinoco cantando algumas horas. Esse tipo de filme, né? Filme de temática interior do Brasil ainda, né? E ele com certeza vai construindo, daí o Lucas e o Anderson, ele já tem a visão normal, as novelas de hoje em dia, Velozes e Furiosos, e só que é engraçado como daí já também os únicos que chega a citar um filme brasileiro é o Sardinha, que vai falar desses filmes, super filme popular, dos anos 50 até, assim, anos 60. E depois, quando o Lucas e o Anderson, acho que eles só citam novela, né, de conteúdo brasileiro. O Paulo, que daí é uma coisa à parte, o Paulo ele já é uma pessoa que tem um gosto maior por cinema. Daí ele fala da coleção de DVD deles, ele até fala com a gente como se a gente não soubesse que assistir filme em DVD, enfim. E aí já é uma coisa que a gente pirou bastante, porque daí ele já tinha, como ele, mais filmes, ele falou de vários filmes, e era só que eram filmes engraçados, né? Que daí são os filmes que animação, e o Paulo depois conversando mais com ele, que a gente conversou bastante com ele, assim, com a câmera desligada depois.
ele era uma pessoa super sozinha, então ele assistia realmente por prazer, tipo Shrek, o bicho vai pegar, filmes de animação, uma coisa bem engraçada. Só que ao mesmo tempo também ele não chegou a falar de nenhum filme nacional. As memórias que ele tem daí de filme antigo, que nem ele fala de Johnny Uma, filme de Fora Spaghetti, né? E, é uma coisa que era um filme que ficava repetindo várias vezes, cinema de rua, era tipo esses filmes assim, que todo mês estava passando, né? Cinema de rua. Já é uma construção diferente. O Sardinha, porque eu acho que o Sardinha cresceu no interior do estado, por isso que ele também tem essas memórias de outros filmes interior, assim, que são bem populares entre as pessoas mais velhas, que têm essa memória de interior. Ou já é uma pessoa mais, posso dizer, de urbanizada, assim, por ter vindo para Curitiba e descoberto o cinema em Curitiba. Legal. Não, ano passado, alguns anos atrás, eu fiz um projeto com a professora Solange Stex, que era lá no Cine Guarani e a gente recebia alguns idosos e eles falavam sobre essa relação dele com os filmes, né? E muitos deles vinham do interior e falavam basicamente essa mesma coisa que o Sardinha fala, né? Sobre essa relação que eles tinham com os filmes do Mazzaropi e tudo mais. E daí era sempre muito legal a gente chegar com ele, para eles com esses filmes, né? Porque eles começavam a falar da infância deles, que aquele filme trazia memória, sobre como a relação deles com aqueles filmes era muito caro, assim. Não, e daí eu queria só fazer esse comentário, assim. E também, dentro do filme, vocês estabelecem essa relação deles, das pessoas com o cinema e das pessoas com a exibição dos filmes, né? E depois o Cine Passeio vai virar justamente um cinema que valoriza um certo cinema intelectualizado, né? Um cinema que é, de certa forma, aquilo que o Mauro fala no discurso dele, né? Então não sei, né? Não sei o que que vocês... Como que vocês veem o filme hoje em relação a isso, assim, em relação ao que o Cine Passeio que vocês estavam filmando se construindo, o que ele se tornou, assim. Eu acho que a gente já tinha uma ideia clara, porque eu acho que eu não sei se alguém está escutando aqui também, se o pessoal já estava envolvido pelo menos na faculdade ou com área de cinema aqui de Curitiba antes, mas já tinha algumas pessoas que já que o Cine Passeio demorou muito tempo para concretizado, desde quando foi aprovado o projeto, demorou vários anos, tinha já muito uma fala de ser um possível elefante branco no Cine Passeio, e então já tinha essa instigação, assim, que é uma coisa que eu não acho que acabou virando, já que tem um certo público, mas era uma coisa que eu pensava muito e eu bastante de fazer o filme partindo de saber que quando ele ficasse pronto, com certeza ia ser um cinema pela localização, por ter duas salas, por tudo, por ter um café, por tudo do jeito que ele era, e ele ia ser bastante usado por nós. A gente ia ser um lugar frequente de uso, assim como o Olhar acontece sempre no Batel, no Chapo Cristal, no Batel, o Cine Passeio ia passar a receber alguns filmes do Olhar, alguns outros festivais novos, mostras. Isso é uma coisa bastante evidente. E como daí partindo dessa ideia, assim, já montei um imaginário que, tipo, como ia servir, né, nesse sentido de mostras dessas coisas, justamente para gente que está envolvido com cinema aqui em Curitiba diretamente, assim, né, que tem um fascínio maior, que é um pessoal que é acostumado a acompanhar o Olhar todo ano, acompanhar os festivais, acompanhar mostras, tem um pessoal mais velho também, né, a geração da Solange, assim, e tal, mas com essa visão B, acho que isso já construiu claramente que uma coisa que já era muito evidente com outros festivais também, até com a própria Cinemateca, que é um público fechado, que já tem interesse em cinema, e já como, por exemplo, que o Cine Passeio não recebeu curso nenhum direito, né, até agora, que era para estar funcionando, essas coisas lá, tipo uma mini escola de cinema. Dificilmente tem pessoas que têm um interesse novo em cinema. São pessoas que vêm do nosso curso, da faculdade,
pessoas dessa geração mais velha, pessoas que já estão acostumadas a acompanhar cinema, que é uma coisa mais, de fato, intelectualizada. Já era uma coisa bastante evidente, e a ideia original era justamente falar com eles, com o pessoal da obra, por causa disso, que eles são justamente o contrário. Quando o Mauro fala e fala uma hora, né, o Mauro, o arquiteto, não quer que esse povo da Riachuelo venha no cinema, ele fala, eu quero que a cidade use, de ser bastante nojento, o jeito que ele fala povo, essa parte que ele fala, eu quero que a cidade use, é claramente, tipo, essa construção não tem. Essa cidade dele somos nós que já somos inseridos em cinema, e meio que é isso, assim, porque uma visão totalmente limitada de cidade, de Curitiba, que já vem dos planos diretores do IPUC antigamente, que daí nasce essa visão de Curitiba, cidade modelo, e a revitalização da Riachuelo, o Cine Passeio, está totalmente dentro dessa ideia de cidade modelo, que é modelo no centro, que é modelo bairros, alguns bairros, mas que da região metropolitana para lá não é modelo de nada. Assim, e nem quer ser. Justamente a fala do Mauro mostra isso também. Ele nem quer que o resto, que o povo venha, né? Se eu viajei demais. Não, acho que não. Acho que justamente é o que o filme toca. Você ia falar alguma coisa, Yuri? O André mandou ali no chat a pergunta dele. Ah, tá. Beleza. O André mandou aqui no texto falando sobre. Abre aspas. Então, acho que isso é mais uma impressão, mas uma coisa que acho muito interessante do curta é que ele parece ter um interesse em filmar e construir uma representação de um trabalho. Algo que até tradicionalmente o cinema nacional sempre produziu bastante, mas que hoje, por exemplo, eu sinto que de certa maneira o cinema nacional atual não anda muito próximo disso. Vários racismos aqui, K. Então, o que você acha disso? Era uma coisa que a gente começou a conversar, mas não desenvolveu muito. Pelo que eu entendi, mais ou menos da ideia assim, que o André jogou aqui, eu acho que é uma coisa mais sem querer, talvez. Eu não sei se o pessoal, meus colegas, a gente tinha pensado tanto sobre a representação do trabalho e essas coisas, já que o nosso interesse maior quando a gente começou a fazer o filme é justamente saber o pessoal da obra assistia de cinema e gerar discussão falando do cinema, sem muito essa questão, né, de representação do trabalho, que acabou gerando isso foi justamente, acho que os planos, né, já que já tinha tanto e acabou, e são uns planos tipo, muito bonitos, bem marcantes mesmo, que o Gabriel fez do pessoal trabalhando, e acabou construindo isso. Mas não sei muito bem como falar disso, porque como é uma coisa que aconteceu meio que sem querer, eu concordo que o cinema nacional tem bastante representação em trabalho. E talvez pode ser até posso dizer, um pensamento infiltrado assim na cabeça que não estava muito claro e que acabou somente na edição prevalecendo essa construção de trabalho. Eu acho uma coisa muito legal dessa representação do trabalho que vocês fazem é filmar o Marcos mostrando os filmes do Palito, assim, que eu acho que é uma experiência que todo mundo lá que já visitou os arquivos da Cinemateca já teve. Daí eu queria partir um pouco dessa ideia para continuar um pouco nessa questão do Cine Passeio, né, que vocês começou a falar, que é um projeto ali, né, um projeto de espaço que já está meio que desenhado, assim, né, tanto que um dos operários ao olhar a obra fala que o espaço é feio, né, fala que é um bem feião mesmo. Então acho que uma coisa que vocês também já parece que vinham construindo, assim. Sim, me divirto muito bem. Acho que as partes que eu mais, se eu vou ter uma relação super próxima e de realmente gostar desse trabalho que a gente fez, assim, é totalmente essas cenas que a câmera tá na mão e acompanham principalmente o Sardinha, que é o que falou que o cinema tá feião, que é o que vem com a luz aquela hora e ilumina o cinema. E
Mas é bem isso, até porque justamente eles, assim, né, em conversas até que não foram gravadas, eles estavam. Eles também, eles estão acostumados a trabalhar, né? Eles são pedreiros. Terminou uma obra, eles vão para outra obra e assim vai. O interesse ali, a diferença só que é um sistema de rua, uma coisa que não existe na cidade e tal. Mas eles não deixam de ter as percepções deles, tipo de vinha que nem o próprio Sardinha, que é o pintor, vinha o pessoal falar tal, vai ser tal cor e tal cor, paredes. E daí depois que o pessoal ia embora, ele vinha falar pra gente, putz, coisa feia do caralho, né? Vai ficar aparecendo, sei lá, ficar aparecendo no shopping. É isso aí. Ele tinha essas percepções. E alguns deles acho que não pensavam muito a fundo, mas é legal que realmente alguns deles tinham realmente essa percepção de esse tijolinho aparecendo, isso é coisa moderna, isso é feio, engraçado. Sim. Não, eu queria abrir mais uma vez aí pro pessoal, quem tiver alguma pergunta. Queria perguntar sobre a entrevista com o Marcos, né? Naquele momento que você pergunta para ele se ele acha que vai ter uma geração cinepasseio. E aí é engraçado que ele até fica meio sem jeito para responder, assim, ele não sabe muito bem como responder. Mas aí tem uma hora que ele fala lá, né, que a geração Cinemateca ela teve muito a ver com o espírito de uma época, né? Ele fala, o espírito de uma época foi uma coisa que aconteceu sem intenção, assim, né? Uma coisa espontânea. E aí, enfim, é uma questão ali que está colocada no filme, né? De uma certa, de alguma forma, uma comparação do que era a Cinemateca, do que é a Cinemateca e do que é o Cine Passeio, né? Que acho que são coisas bastante diferentes, assim. Principalmente se olhar agora todas essas notícias aí que vem surgindo em relação à Cinemateca Brasileira em São Paulo, lá, né? Da situação que eles estão lá. Sim. Eu acho que essa fala do Marcos, assim, foi uma coisa bem. Que você falou, é bem notável o jeito que ele fica, né? Porque ele tem um pouco de receio de falar, né? Já que ele sabia que os outros setores da fundação iam acabar assistindo esse filme, que a gente até passou esse filme numa festa de inauguração lá do Cine Passeio, que foi meio estranho, assim, porque tinha algumas pessoas que receberam, tinha outras pessoas que não, assim, os aspectos do filme. Mas acho que é um ponto bem, fica meio sutil, mas acho um ponto importantíssimo se pensado a fundo, assim, porque é uma coisa que eu não acho que as pessoas necessariamente têm que pensar a fundo, já que não é uma coisa que o filme aprofundou, né? É uma coisa que depende da percepção de cada um, de saber exatamente esse tipo de ambiente, dessas coisas que acontecem, até da Cinemateca Brasileira, ou até de conhecer melhor a história da Cinemateca aqui de Curitiba. É uma coisa que eu acho que ele joga desse jeito, parecer realmente que daí o Cine Passeio surge como uma coisa meio forçada, já que não tem muito a ver com a época, né? Eu acho que o momento que o Brasil passou, isso já faz muito tempo, a gente fala disso como dentro de um período de história do cinema, englobado aí na história da arte, é nada, né? 50, 60 anos atrás. Mas foi quando se deu o surgimento das cinematecas e tal, a Cinemateca Brasileira. Cinemateca de Curitiba bem mais tarde. Mas uma construção justamente do cinema de rua, assim, desse ambiente que se pretende criar de construção de cinema, não dialoga, pelo menos eu particularmente acho que não dialoga com o presente, né? E já que a Cinemateca, quando ela se construiu, dialogava com o presente. As pessoas não tinham internet para falar sobre cinema, as pessoas não tinham como reassistir uns filmes, que nem o Marcos fala dos filmes do Buñuel, ou do Fassbinder, porque justamente você não tinha como você abrir o seu making off lá e baixar o filme do Buñuel, do Fassbinder, no Thor, ou no Bay, sei lá. E daí, por isso que eu acho que ele fala que não imagina uma geração sendo passeio, justamente não. As conexões hoje em dia são diferentes, né? Mas ao mesmo tempo também nem acho que o Cine Passeio não faz pouco tempo que ele abriu ainda, né? Mais ou menos. Ele não terminou, né? Todo o planejamento inicial, que era os cursos, ter uma escola de cinema. Aí tem que esperar para ver ainda. Coisa que o Marcos fala, tem que esperar para ver. Mas acho que a fala dele vai bem por esse meio aí. E, acho que
uma forçada de barra, assim, de querer voltar esse, igual ele fala, o espírito da época, sendo que hoje em dia o espírito da época é outro, né? Eu acho que seria legal você falou dessa recepção da fundação e tudo mais, acho que seria legal você falar um pouco sobre esse processo de vocês se aproximarem da fundação para pedir a liberação para fazer o filme e também qual que é o contexto do filme, para qual disciplina vocês fizeram, como que foi essa orientação aí do trabalho. E eu lembro, eu fiz em o filme a gente começou a gravar em 2017, foi em 2018. A gente não terminou ele para a disciplina que eu comecei. Acho que nem todo mundo também estava na mesma turma, né? Do pessoal, dos meus colegas. Mas eu comecei, acho que no quarto período, sou do currículo antigo também, né? Então tem uma diferença com o currículo de vocês. Mas, provavelmente a primeira disciplina de documentário, ou a segunda, e, e eu acho que foi com certeza a disciplina de documentário. Mas não foi integrado com nenhuma outra disciplina nem nada. Daí eu acabei apresentando um corte parcial em 2017 do que eu já tinha. Em 2018 terminei o filme nenhuma disciplina mesmo, né? Por terminar. E falando da fundação, foi bem engraçado, turbulento. Tipo, acho que eu tenho que agradecer muito, muito, muito a Yasmin, que era a produtora do filme, porque, como igual eu já falei que com a entrevista do Mauro, eu era a parte mais de boa e o Gabriel a parte mais brava. A gente conseguia a aprovação da fundação. A Yasmin foi a produtora brava para conseguir, porque estava inserido ali meio que eu era estagiário, né? Eu não conhecia meio que as pessoas da fundação fora o Marcos, e o Marcos já achava difícil eu conseguir, e porque o Marcos, a pessoa da Cinemateca não tem uma boa relação, acho que não tem problema falar isso. Eles não tinham uma boa relação assim com o pessoal da fundação que trabalha no prédio da fundação, né? Os pais, assim. E acabou que para conseguir a aprovação, porque eles não permitiram, a gente conseguiu. A gente foi atrás da construtora. Eu lembro algum dia que a gente estava lá. E a gente entrar na obra realmente era muito fácil, assim, não tinha um controle, né? Ah, a gente só podia entrar qualquer hora lá depois que fez a amizade com o pessoal que trabalhava lá, não tinha problema. O pessoal já me conhecia por causa do Marcos, eu já tinha antes de, sei lá, meses antes de gravar o filme, eu já tinha ido lá com o Marcos, já tinha falado pro pessoal que eu queria fazer um filme lá. E, e acabou que quando a fundação não deixou, a gente foi atrás da construtora. E através da construtora, que é um. Putz, eu esqueci o nome da construtora, mas é a construtora que faz obras para as públicas, assim, construtora grande. E como a gente conversou com a responsável da construtora que trabalhava lá, Clarice, acho o nome dela, e ela, a construtora, deu permissão. Aí, porque a gente não queria se ferrar ou ter que gravar o filme, não, já que a gente conseguia gravar o filme, a gente não queria gravar o filme, né? Usar ele e tal. Aí depois de algumas ações assim da Yasmin, com o pessoal da fundação, eles liberaram gravar o filme, só que contando com a gente não os medos deles eram meio tipo, não queriam muito que a gente divulgasse antes como é que estava o espaço, e também não queria que a gente denegrisse a imagem da fundação, porque eles já tinham já com essa desavença, acho que com o Marcos também e tal. E eles já perceberam esse risco, assim, e a gente acabou assinando os termos para que a gente não ia denegrir mais a função, não ia esperar, justamente. A gente até fez um acordo daí com eles de que o filme poderia servir para eles também, se eles quisessem passar justamente na abertura. Então, aí teve pessoas mais legais, assim, né, da fundação que foram bem mais tranquilos com a gente, questão disso depois, assim. E acabou sendo isso. Daí a gente passou a gente queria na verdade que com a ajuda deles organizar uma sessão com todo mundo da obra, assim, né, para o pessoal da obra ver o filme. Mas acabou que a gente acabou mandando o link para eles por um contato que a gente conseguiu com eles, né, tipo WhatsApp mesmo, Facebook. Chegou no dia dessa primeira exibição, meio que eles não tinham feito um esforço muito grande para o pessoal ir.
tinha, tipo, 3 ou 4 da obra, de, tipo, vários, né? Que tinham participado, e a exibição era mais uma festinha, assim, para o pessoal da fundação, assim, foi uma coisa bem estranha, assim, o clima, assim, de alguns, assim, perceberem, né? Incomodarem também, para falar do mal. As pessoas fizeram alguns comentários na hora que o Marcos apareceu na tela, porque o Marcos não estava lá. E, bem, tipo, É um clima sempre tenso, né? É, não, eu queria abrir mais uma vez aí pro pessoal, quem tiver algum comentário. Gosto bastante daquele plano do Fusca lá, piscando. É um bom plano. E daí eu queria então levar a conversa já para alguns finalmente. A gente sempre tem perguntado pro pessoal que vem aí o que, que eles sentem da situação com o cinema. Eu acho que o filme constrói essa relação muito bem, né? Também com distribuição de cinema e tudo mais. Então, o que, que você sente da relação com o cinema aqui no país hoje? Principalmente o que, que você, como realizador, se você pretende continuar e quais são os seus planos para enfrentar essas, enfim, todos esses desaparelhamentos ou os ressurgimentos dos festivais como outra coisa e tudo mais. eu acho que já eram ideias que já tinha, que eu acabei construindo mais ainda, né? Um filme, mas são ideias que eu acho que eu até fui e voltei, já tive muita raiva de algum festival, coisa assim, sei lá. Mas hoje em dia já acho normal, acho cabível dentro da formação cinematográfica aqui no Brasil. Assim, tem tanto curso de cinema, é muito natural que vai ter festivais de cinema. Ao olhar de exemplo, são pessoas que eram cursos, se formaram, desenvolveram uma produtora, como pode dizer, economicamente, industrialmente viável e fizeram um olhar, que é um festival grande, né, hoje em dia no Brasil. Mas acho que apesar de tudo disso, assim, tem um problema muito, um distanciamento muito claro, uma questão bem batida, mas eu acho que não é muito visível justamente do cinema brasileiro, dessa formação cinematográfica brasileira, para que as pessoas façam filmes com uma realidade com, sei lá, o grosso da população, assim. A gente não tem uma... Eu discutia muito com o Marx na época, justamente pegando o Cine Passeio de exemplo, que é uma coisa que me inquieta muito, como é que não... Como é que parece que o cinema, assim, no Brasil, não sei se no mundo, assim, mas o cinema, como o cinema surgiu como uma coisa bastante popular, assim, bem no seu começo, assim, as pessoas iam lá, no Valdeville, assistir o filminho e tal, extremamente popular, a coisa no Brasil foi cada vez mais para cinema brasileiro de verdade, né? Cinema de conteúdo brasileiro. Uma coisa mais. E de linguagem original também, né? Linguagem não original é mais fácil ser popular. Linguagem original, assim, que as pessoas realmente discutam questões da vida dela, principalmente falando de documentário, que é uma coisa que me interessa muito, uma coisa não debatida. É meio que falta de. Não tem uma democracia sobre isso no Brasil, assim, meio que quase que nunca teve. É isso que nem isso que eu tô falando, voltando, tá falando com o Marx. Só que o Marx muito era como não existia, podia existir um plano da prefeitura para gastar tanto para fazer o cine passeio e não existem planos, por exemplo, que nem aqui em Curitiba cada regional tem a sua Rua da Cidadania, que tem uns órgãos públicos que dão um serviço de graça, tem uma quadra de futebol, tem alguns que tem aula de teatro, tem aula dessas coisas, e é uma coisa que muito e de mais pro bairro. Uma coisa que muito me inquietou, como é que, sei lá, como é que essas ruas de cidadania não tem um cinema, como é que não tem aula de cinema de graça, hoje em dia, ainda mais com celular. Acho que quando a gente acaba, tipo, se voltando muito para esses festivais que são fechados, não deixam de ser fechados, né? Festivais igual o Cine Passeio são festivais que são fechados por pessoas que já se interessam por cinema, filmes que passam, né? Filme de festival, assim. ah, Claro, não deixo de incluir o meu próprio filme, assim, de linguagem, assim, falando. Mas são filmes que não vão atingir
e a população, as pessoas nunca nem vão saber da existência desses filmes que geram discussão com pessoas que já sabem das questões que estão sendo discutidas naquele filme, normalmente, que já concordam com as questões que estão sendo discutidas em filmes, normalmente, principalmente falando de documentário, né? Enquanto não existe muito só programa para o cinema realmente ser democrático e atingir muito mais do que ele pode atingir, já que, pelo menos, eu considero uma ferramenta de vida extremamente poderosa, você poder entender o que você vive, de onde você veio, né? Principalmente falando do grosso da população do Brasil, a gente tem todo esse passado negado, assim, as pessoas realmente entenderem o passado, entenderem onde nós veio, ainda imagina poder entender cinema e poder saber que elas podem usar o cinema também, que o cinema não é só para um monte de rico que vai ver festival lá e tal. Isso, sei lá, não acontece hoje. Se eu for pensar nas coisas do futuro assim que permeiam minha mente de cinema, são coisas que não ser trabalho, né? De ser amor da vida, assim mesmo. Seria tipo, ajudar a conseguir fazer fundir esse tipo de coisa que não é que é cada vez menos discutida, né, no Brasil, antropologia, sociologia social, a ciência social, para poder fazer as pessoas entenderem, fazer o cinema realmente chegar a todo mundo como forma de arte, porque hoje em dia, do jeito que eu percebo, até o teatro é mais democrático que o cinema no Brasil. Assim. Como fazer cinema, né? Tô falando. Acho que com certeza, no sentido do teatro ser mais popular, assim, pensando que a gente tem aulas de teatro nas ruas da cidadania também, né? Você tem apresentações nas ruas da cidadania de teatro. Ou quando o prefeito está na semana de aniversário da prefeitura, ele vai até uma apresentação de teatro sobre a origem da cidade, né? Então acho que tem uma relação também bastante curiosa assim da fundação nesse meio todo, né? Da fundação citando ela como um exemplo, né? Não que ela seja algum todo, né? Acho que uma coisa que torna isso bastante preponderante assim é quando você pensa nos filmes lá que acho que é o Zaqueu, não lembro se é o Zaqueu, o Serginho usa como exemplo, que é lá o Mazzaropi, o Teixeirinha e tal, que são essas pessoas que, enfim, estão num imaginário global global barra nacional, né, nacional de cinema, porque eram cinemas fenômenos de bilheteria que todo mundo assistia, assim, né? Pessoas de todas as idades e, enfim, era essa ideia de cinema popular, assim, e daí quando você tenta pensar qual que é o equivalente disso hoje, assim, dentro do cinema, né? Quer dizer, você tem coisas na televisão, na internet e tal, mas no cinema eu não consigo pensar em nada, assim, que seja igual o Mazzaropi, por exemplo. E o Mazzaropi não Não, estudou cinema, né? não existe. É, Mas a Europa também tem filmes incríveis, com discussões sociais, tipo, fodas, assim, também. Sim, sim. o máximo que a gente pode citar talvez seja o Paulo Gustavo ou alguma coisa assim. Mas me parece que todos os movimentos de cinema popular aí são todos decorrentes da televisão, né, nesses últimos tempos. Você pegar todos esses fenômenos de bilheteria, de pernas pro ar, Minha Mãe é uma Peça, são todos formados por diretores e atores e tudo mais, todos vindos da televisão, né? E feitos pela Globo também, né? Sim, é um fenômeno também que tem a ver com várias outras coisas, né? Tipo, justamente o fim dos cinemas de rua, né? Os cinemas terem ido pro cinema e daí terem se tornado mais caros e tal, que prejudica o público aí, né? Enfim, é uma coisa. Né? Mas eu acho que eu queria saber o que você tem pensado em você fazer nesses próximos anos aí. Até pensando um pouco na pandemia, assim, né? Depois desse, eu acho que é uma coisa que a gente tem sempre gostado de levantar, né? Depois que tudo isso acabar, vai se ter meio que, principalmente na área da cultura, uma terra arrasada que vai precisar, através de lutas, enfim, mas vai precisar ser ocupada, né? E o que que você tem pensado sobre isso, assim? Acho que, igual eu falei, o pensamento principal é da conseguir pessoalmente me envolver mais em até algum tipo de organização, criar um movimento, alguma coisa assim,
de, de levar, né? É uma coisa de pensar em fazer cinema, porque é uma coisa que já teve aqui em Curitiba, não tem mais hoje em dia, que teve um projeto que durou muitos anos, acontecia acho que na Vila Torres, de cinema, de educação cinematográfica com as crianças, né? Tem dele, mas daí eu tenho mais essas ideias voltadas para documentário e antropologia. Daí também, sei lá, umas coisas que eu queria estudar mais antes, para conseguir me envolver melhor, de pensar cinema, assim, né? De fazer alguma coisa assim. Hoje em dia, acho que como a faculdade era um elemento muito importante, assim, de incentivo, de querer fazer um filme e começar e terminar. Hoje em dia, eu tenho ideias mais esparsas, justamente porque eu senti uma necessidade maior e me cobrar muito por realmente estudar mais, para querer me envolver melhor, para fazer algumas outras coisas. Mas que são coisas que não sejam tão exercício, né? Mas tem alguns projetos, tem projeto com um amigo para fazer curta-metragem, para dirigir junto. Mas daí são coisas que não vão muito além, né, dessa discussão de cultura, ou um pensamento principal que eu tenho, antes da gente falando assim de cinema antigamente, daí que passou para o shopping, hoje em dia tem muito televisão, internet, a gente conseguir assimilar isso, usar a nosso favor, principalmente internet, assim, tudo. É o que eu penso, assim, eu não tenho vontade, já não tinha muito antes da faculdade, assim, de difundir cinema por festival, assim, por mais que eu perceba uma importância nisso. Daí, talvez o tipo de cinema que eu quero me envolver, eu prefiro. Eu nem falo só cinema também, né? Outros tipos de audiovisual, série, qualquer outra coisa assim, voltada justamente para o YouTube, para ver se consegue uma disseminação maior de um leque maior de pessoas assistindo e tal. Aí isso envolve projeto de curta com um amigo, projeto de série, né? Essa websérie, umas coisas assim. Eu acho que é mais, muito mais chance de atingir as pessoas do YouTube do que fazer algum documentário também, fazer alguma coisa e acabar morrendo em festival, justamente sendo assistido por pessoas que já concordam, têm de vida parecido, um estilo de ver um cinema parecido. É isso, gente. Show de bola, cara. Muito bom. Eu queria abrir aí uma última vez para quem tiver alguma impressão, alguma coisa que queira falar sobre o filme ou sobre todas essas coisas que a gente tem comentado. Bom, caso não, é, é isso, eu acho. Eu queria agradecer bastante sua presença aqui, Victor. Foi muito bacana mesmo. E agradecer a todo mundo que ficou aí no Discord até agora. Muito obrigado mesmo, quem acompanhou a transmissão até aqui. A gente tem o costume de disponibilizar essas conversas e disponibilizar principalmente os filmes, né? Para as pessoas poderem assistir. E o filme tá no canal de vocês, né? Eu vou fazer. Agora eu tava esperando sair só alguns festivais e tal, mas já que o filme já tá aberto no canal, eu fiquei de fazer alguma coisa, um textinho, sei lá, só pra divulgar, mas ele tá aberto lá, dá pra divulgar, assim. Show de bola, cara. Obrigado você, cara. Eu acho que eu não, achei divertido, pelo menos, ter discutido esse filme, que eu acho que das coisas que eu fiz, assim, né, até agora, é a coisa que eu mais gosto. E eu nunca tive a oportunidade de ter discussão sobre ele, assim, é bem bacana. Agradecer vocês pra caralho. Valeu, cara. Legal. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Valeu, Victor. Bom, Muito bom. gente. É isto. Fiquem agora com a noite de vocês. Vamos jantar, vamos comer, se divertir. E não esqueçam que terça-feira a gente vai voltar com o filme Onde Fica a Casa do Meu Amigo, do Abbas Kiarostami. É um filme bem legal também. Assista. Tchau, tchau, galera.